Deus é bom, amém? Quem gostaria que o Senhor falasse ao seu coração nessa manhã? Levanta a mão. Quem quer que o Senhor fala comigo? Vamos fazer uma oração assim? Vamos orar, diz assim: querido Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Portanto, Senhor, eu quero estar com o coração aberto para ouvir a Tua voz e sair daqui abençoado, para abençoar todos aqueles que passarem pela minha vida. Eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Olha a Deus, aplauda ao Senhor, Ele merece o aplauso, o nosso louvor, a nossa adoração. Ele é maravilhoso, amém? Deus é bom. Eu queria falar sobre um personagem bíblico. Não vai ser Davi dessa vez. Um homem que foi tremendamente usado por Deus, mas ele tinha muitos altos e baixos. E quando eu pensava nesse homem, eu estava me olhando no espelho, porque quantas vezes nós temos altos e baixos. Onde que eu vi de uma situação de um menino que foi assaltar, um adolescente foi assaltar, roubar uma bicicleta, e tatuaram na testa dele, né, uma frase, e houve aí um movimento muito grande, né, de pessoas que concordam, não concordam. A questão é não concordar ou concordar. É um crime, né, de tortura, um menino de 17 anos, e camarada tatuou na testa: eu sou ladrão, eu sou vacilão, alguma coisa assim. E eu estava pensando, se o Senhor fizesse isso todas as vezes que eu pecasse, que eu pisasse na bola. Já pensou? Haja testa, hein? Ia ter que estar, né, colocando várias coisas. Mas o Senhor não faz isso, Ele é misericordioso, né? E a misericórdia do Senhor, eu sei que há uma indignação muito grande no nosso país, tudo que a gente está passando, mas a nossa justiça vem do Senhor, meu irmão. Se a gente for tentar procurar resolver as coisas do nosso jeito, na nossa força, a gente só faz coisa errada, não adianta. Vai dar tudo errado, vai ficar pior do que já está. Mas a nossa justiça vem do Senhor. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Tem um texto que eu gosto muito, queria dar como introdução, Romanos capítulo 15, no versículo 4. Esse texto tem pautado a minha vida já há alguns anos, sobre o que a Bíblia realmente ela nos ajuda, o que ela representa para as nossas vidas, né? Romanos 15, 4, versículo 4. Eu vou lendo uma tradução que diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Eu vou ler novamente. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. E existem duas razões básicas por que nós devemos ler a palavra. Romanos 15, 4. Por que nós lemos a palavra? Por que nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite? A primeira, que é importante, nós lemos a palavra, nós temos as promessas, as histórias escritas na palavra, com o objetivo de instrução para as nossas vidas hoje. Então, quando nós lemos a Bíblia, e desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, é para instrução, como eu devo viver hoje, a maneira que eu devo me importar, a maneira que eu devo tratar meu irmão, a maneira que eu devo viver diante de Deus e diante dos homens. Então, a primeira coisa, por que eu leio a Bíblia? Por que eu medito na Bíblia? Para a instrução do meu hoje. E a segunda coisa importante, para a esperança no futuro. Amém? Primeiro é para a maneira de eu viver hoje, e a segunda, esperança de futuro, esperança de vida eterna, esperança de um amanhã com o Senhor, porque Ele vive, diz o
o cântico antigo, o hino antigo, porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele vive temor não há. Nós podemos enfrentar o nosso amanhã. E há uma crise muito grande que nós ficamos de ansiedade. E a ansiedade é justamente a gente ficar pensando como vai ser meu amanhã, sendo que ainda não aconteceu. A ansiedade é uma coisa que não aconteceu e eu fico preocupado, pensando, meu Deus, como é que vai ser? Coisas que ainda nem aconteceram. Não é assim a ansiedade? Você fica ansioso, como é que eu vou resolver o problema amanhã no serviço? Hoje mesmo eu acordei assim, acordei com um probleminha que eu tenho que resolver amanhã, na segunda. Aí eu falei, meu Deus, tem todo domingo ainda pela frente, sai em nome de Jesus, né? Que ainda nem aconteceu. E que Deus é tão maravilhoso que muitas vezes a gente acorda pela manhã e Deus já resolveu. E eu fico ansioso, nervoso, né? Não é assim que acontece? Então, fala para quem está do seu lado, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor cuida de você. Amém? Aleluia. A gente, quando pensa nos heróis da fé, logo vem os atos heróicos, né? Aquele que esses homens fizeram e viveram, e quantos exemplos de fé, de coragem, e quantas coisas, né? Eles puderam fazer no nome de Deus. Isso pelo menos na minha cabeça vem, né? E eu fico pensando nos heróis, não só do Antigo Testamento, mas dos apóstolos, né? Os discípulos que puderam agir por fé e puderam viver os milagres de Deus. Mas na verdade, meu irmão, o que estes homens, o maior ato que esses homens tiveram, foram de confiar em Deus. Amém? E isso você pode fazer. Você pode se tornar um herói da fé confiando no Senhor. Confia no Senhor, descansa nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, quando a gente vê esses homens, heróis da fé, com suas vitórias, com suas bênçãos, é porque eles confiaram no Senhor. E olha, quero te deixar uma notícia muito boa. Você também pode ser um herói na fé, e você vai ter vitórias se confiar no Senhor, em nome de Jesus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Marcos 16, versículos 6 e 7. Hoje é a escola dominical, não é isso? Então vamos ler bastante a Bíblia, hein? Estudo da palavra do Senhor. O texto diz assim: todos acharam? Amém. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Aqui a gente percebe nitidamente a preocupação do Senhor com Pedro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse homem chamado Pedro, Cefas, pedra, né? Jesus aqui preocupado com Pedro, dizendo para aquelas mulheres que foram de madrugada buscar Jesus e não encontraram. Então aquele varão, aquele anjo chega para elas e fala: olha, é o seguinte, ele não está aqui, como ele prometeu, ele ressuscitou. Então avisa os discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Avisa para Pedro. E olha, ele vai adiante de vós, ele vai para a Galiléia, ele vai ter encontro lá com vocês. Mas avisa a Pedro, não esquece, principalmente Pedrão, ou Pedroca, fala para ele: eu ressuscitei. Né? Tremendo. E eu queria falar um pouquinho sobre alguns episódios da vida de Pedro. Lá em João 1:44 e Lucas 5:1,
Primeiro vamos lá em João, né? João 1,44 fala do nascimento de Pedro, de onde que Pedro era. Pedro foi nascido em Betsaida, foi chamado de suas redes de pesca no mar da Galileia para tornar-se discípulo de Jesus. Então, em João capítulo 1, versículo 44, vamos lá, olha o que diz. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Agora Lucas 5. É só para informação da onde que era Pedro. Lucas 5. Vamos ler do primeiro versículo. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, pois de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Então esse é Pedro, ali de Betsaida, tinha uma empresa de pesca em sociedade com os filhos de Zebedeu, e ali em Betsaida ele pôde ter um encontro com Jesus. Jesus veio e trouxe uma palavra, e é interessante isso, né? Daria até uma mensagem: depois da palavra vem o milagre. Ele primeiro trouxe uma palavra, pregou para a multidão, e na sequência veio aquela pesca maravilhosa, onde eles estiveram a noite inteira pescando, um momento bom para pescar, à noite, mas durante o dia, algo improvável, que era de pescar, eles estavam ali lavando as redes, provavelmente pensando: como é que vamos pagar as contas, né? Como é que vamos, né? Não deu nada, não pescamos nada. E aí Jesus fala: olha, joga a rede para lá, para aquele lado, e eles pescaram tantos peixes que um barco não estava conseguindo tirar os peixes da grande quantidade que foi. É assim que o Senhor faz. Segunda coisa, esse Pedro, ele reconheceu que Jesus era Senhor. Então ali na região de Cesareia de Filipe, lá em Mateus, no capítulo 16, por favor, abra comigo, Mateus 16, 13. Pedro reconhece o senhorio de Jesus. Quem aqui já reconheceu que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida? Levante a mão. Glória a Deus. Pedro reconhece isso. 16, 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu então Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz: não foi carne nem sangue que te revelou.
É isso mesmo, Pedro. Isso que é que o Senhor faz, né? Ele entra na nossa vida e nós, através do seu Espírito, podemos reconhecer, não, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Mas, amados, em seguida, esse mesmo Pedro, ele é usado pelo inimigo. No capítulo 16 mesmo de Mateus, no versículo 21, após ele reconhecer que era o Cristo, que era o Filho do Deus vivo, olha o que ele faz. Desde esse tempo, começou o versículo 21, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus, ele começa a ensinar: olha, eu vou passar por dificuldades, eu vou sofrer, eu vou ser morto, eu vou ser entregue pelos religiosos, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, olha a ousadia do camarada, Pedrão chega: Jesus, chega aí. Imagina a cena: Jesus, vem cá, aqui, nós dois. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Em outras palavras, está falando besteira, Senhor. Imagina, não vai te acontecer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para, você está deprimido, Senhor. Está em depressão, não é assim. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Arreda, Satanás. O mesmo Pedro que momentos anteriores pôde dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, deu mole e foi usado pelo inimigo. Não, isso não vai morrer, isso não vai acontecer, sabe? Tentando minimizar aí o sofrimento de Jesus como, um herói. E Pedro era assim. Ele pensava com a boca, ele ia falando, ele não parava para pensar, ele saía falando. E quantas vezes nós agimos dessa forma? Eu perguntei aqui quantos que tem Jesus como Senhor e Salvador. E a minha pergunta é: quantas vezes você também tem pisado na bola depois disso? Quantas vezes você é usado pelo inimigo, hein? Quantas vezes a gente dá a mole? Quantas vezes a gente não presta atenção? A gente se distrai, não é verdade? E da mesma forma que Pedro tinha convicção: não, tu és o Cristo, eu te conheço, Senhor. Estão falando que é João Batista, é um dos profetas. Não, o Senhor é o Cristo, é o Senhor. Em seguida, ele é usado pelo inimigo. Interessante que Pedro, juntamente com Tiago e João, eles eram muito participantes do ministério de Jesus. Você pode ver, tem até musiquinha da igreja infantil, Pedro, Tiago e João no barquinho. Nos momentos mais importantes e cruciais, Pedro, Tiago e João estavam. Então, eles eram muito chegados. Pedrão era muito chegado de Jesus. E interessante que, num momento muito importante, Jesus foi ao monte, provavelmente o Monte Hermon, e ali foi o monte da transfiguração. Pedro estava naquele monte. Mateus 17, no versículo 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Olha que interessante, não é que eles se colocavam, eles se convidavam, não, Jesus convidava eles. Jesus queria a presença deles, Então, esse mesmo Pedro com Tiago e João foi em particular ao alto do monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. De novo, o Pedro falando, Bom estarmos aqui.
se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos aquela voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Então eles tinham intimidade. Pedro tinha intimidade com Jesus. Puderam ter esse momento tão especial e ao mesmo tempo de egoísmo, né? Ele não pensou nos discípulos, ele não pensou na multidão, ele pensou só nele. Ele falou: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui, que aqui está muito bom, a tua presença é muito boa. E aí, quando veio a voz dos céus, é Deus falando: esse é meu filho amado. E aí eles tiveram muito medo. E Jesus pôde dizer: não, a gente vai descer, temos uma missão para cumprir. Mas Pedrão estava ali com eles, com ele, né, com Jesus. Em quinto lugar, coloquei aqui alguns pontos. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes na noite da véspera da crucificação. Esse foi um momento terrível. Em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Mateus 26, 69. Ora, estando Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço o tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Interessante que Pedro, momentos antes, ele desembainhou a espada e ele cortou a orelha do Malco lá. Em seguida, né, ele teve um momento de... ele não pensou, ele foi e atacou os inimigos, né? Mas em seguida, ele nega Jesus. Então, sabe, ele tomava decisões tão tremendas e em seguida ele vacilava. E eu estava preparando essa mensagem, meditando, e é como se eu estivesse olhando para o espelho. Misericórdia, Senhor. Quantas vezes eu sou assim? Um momento cheio de fé, me levanto, faço, falo, em alguns momentos para baixo, entristecido, sem estímulo, sem vontade de ir na igreja. Misericórdia. Só o Senhor, né, para ter misericórdia de nós. E aí a gente percebe o amor de Jesus, a misericórdia desse Deus, que, né, quando começamos a ler, mostra Jesus preocupado com Pedro. Ele conhecia Pedro. O Senhor te conhece, meu irmão, Ele conhece o teu coração. Ele sabe da tua sinceridade, também sabe da tua fraqueza e da tua limitação. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falava dessa questão de Pedro, né? Que foi um erro terrível que Pedro fez. E isso aí manchou a história dele.
E eu estava ouvindo aquilo e pensando, meu Deus, eu penso diferente. Eu não acho que foi uma mancha na vida de Pedro. Eu creio que foi a maneira que ele pôde reconhecer o amor e a misericórdia de Deus. Porque no momento mais difícil ali de Jesus, que ele seria crucificado, ele não teve o apoio do amigo Pedro. Você já imaginou um amigo que sempre levava, tinha prazer, Jesus tinha prazer de ter Pedro do lado dele. Eu não sei o porquê, né? Mas havia um carinho muito grande de Jesus para o Pedro, e que sempre convidava: Pedro, vamos comigo, Pedro, vem cá, Pedro, pega lá um peixe, vai ter uma moeda e vamos pagar o meu e o teu imposto. Pedro, sobe no barco, vamos atravessar comigo. Pedro, vamos subir lá no monte. Pedro, o tempo todo havia um carinho muito especial. E quando eu olho isso, eu penso que da mesma maneira Deus, Ele olha para mim, olha para você. Ele tem um carinho muito especial por você, a tal ponto de ir para a cruz e morrer no meu e no teu lugar, para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça, acesso à presença de Deus. Isso é misericórdia, isso é amor. Que eu não tenho força, que eu não tenho capacidade, que a minha fé, que os meus méritos, não existem méritos, é a graça do Senhor na nossa vida que nos traz a salvação. Que não é a maneira, eu tenho fé, eu faço isso, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou na igreja, olha, eu evangelizo. Meu irmão, se não é a graça do Senhor, nós não temos capacidade, nós não temos condições. É o Senhor na nossa vida. E aqui Pedro, ele sai ali chorando amargamente, né? O que o texto diz, porque ele reconheceu, falou: meu Deus, pisei na bola, eu neguei, eu menti, eu falei que eu não conhecia Jesus. Como isso? Imagina o que eu fiz, o coração do meu Senhor. E ele sabia que isso ia acontecer, porque lá atrás ele me falou: antes que o galo cante. Você não está entendendo, né, Pedro? Mas antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. E quantas vezes nós pisamos na bola, nós erramos, e vem aquela amargura. E a amargura vem junto com a acusação. Aí é o diabo, né? E ele te acusando, nos acusando: você pisou na bola, você pecou, você errou, você falhou, você não serve. E quantas vezes as pessoas apontam o dedo, mas, meu irmão, o Senhor não aponta o dedo. O Senhor, Ele te recebe, Ele se preocupa, Ele vai te corrigir, mas Ele vai te corrigir com amor, com braços de amor, com braços eternos, com cordas eternas, vai te amarrar, né? Senhor, esse amor que não dá para entender, que da mesma maneira que Pedro negou, quantas vezes nós negamos a Jesus com as nossas atitudes? Quantas vezes nós negamos Jesus na nossa maneira de ser, nosso testemunho no trabalho, em casa, na nossa família, os nossos filhos. Tem misericórdia, Senhor. E Pedro, ele tinha essa inconstância. E eu pensava: meu Deus, eu também muitas vezes sou inconstante. A gente prega, fala, e quantas vezes a gente, por uma situação, a gente fica fraco. Estava lembrando de Elias, né? Que enfrentou ali os profetas, os discípulos de Baal, e com autoridade, né? Enfrentou, e foi aquela coisa, e meu, que dia maravilhoso foi aquele. Ele pôde exaltar o nome do Senhor, e o Senhor fez maravilhas, fez milagres. E em seguida, uma mulher manda um recado e fala para ele: olha, é o seguinte, tal de Jezabel, é o seguinte, vê o poder das mulheres, hein? Ele enfrentou mais de 400 profetas de Baal. Uma mulher manda um recado, fala que ele vai morrer, eu vou matar. E aí Elias se escondeu na caverna,
ficou em depressão. Quantas vezes acontece isso com a gente? Deus nos dá vitória, Deus abre portas, Deus faz milagres, e às vezes uma notícia te traz um desânimo tão grande, te deixa para baixo. Misericórdia. Após a morte de Jesus, as mulheres vão ao túmulo e não encontram o Senhor, e voltam e relatam aos apóstolos de o que tinha acontecido. E diz a palavra em Lucas 24 que de imediato Pedro corre até lá. Vamos lá, Lucas 24, versículo 12. Vamos ler o 11. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Pedro, ele queria ver Jesus. Estava ansioso de falar: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, eu pisei na bola. E Jesus, preocupado com Pedro, ele, olha, avisa para Pedro que eu ressuscitei, que eu estou vivo. E quando aquelas mulheres dão um relato, ele não teve dúvida, ele saiu correndo. Ele era um dos mais velhos dos apóstolos, mas ele não quis saber, ele foi correndo para encontrar Jesus, porque ele tinha muita coisa ali para conversar, ele tinha muita coisa para falar para o Senhor. E nesse período, eu imagino a luta e a condenação, e o inimigo acusando: está vendo, Pedro, você não vale nada, você você diz que ama Deus, diz que ama Jesus, mas no momento que ele mais precisava, você o negou, você fugiu, você deixou ele sozinho. E é assim que acontece com a gente. E depois da ressurreição, Jesus então apareceu a Pedro e aos outros discípulos no cenáculo em Jerusalém. Então, nesse período, eles ficaram reunidos naquela sala, naquele cenáculo, e ali eles estavam orando, buscando, desesperados, se questionando: o que a gente vai fazer, meu Deus, o que vai acontecer? Crendo, descrendo, na expectativa, e com o que vai acontecer com a gente? Pô, se mataram o mestre, imagina nós que somos seus seguidores, e toda aquela luta interior. Então, no versículo 33 do capítulo 24 de Lucas, diz assim, 33: E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Olha que lindo, né? Jesus apareceu ali no meio dos discípulos, havia mais seguidores. Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus ali no meio de Pedro e dos discípulos. A palavra também relata que por um momento Pedro volta a pescar e Jesus vai até ele.
Tá cansado, vai pescar, né? Tá preocupado, vai pescar. Pedro pensou dessa forma: estou estressado, vou pescar. Pedro voltou à atividade antiga, voltou. A Bíblia diz que aquele que olha para trás, né, e não é digno de ser meu discípulo. Pedro, vou pescar, é o que eu sei fazer. O mestre morreu, né? Havia toda aquela luta interior, né, a gente fica questionando, poxa, esses caras eram muito incrédulos, mas eu me coloquei no lugar deles. Que luta! Já pensou? O que fazer? Como fazer? Jesus estava o tempo todo com a gente, e agora? O que vamos fazer? E há muitas vezes na nossa vida, momentos assim, o que eu devo fazer? O que eu faço diante dessas decisões que eu tenho que tomar? O que eu faço diante dessa situação? E Pedro voltou a pescar. E aí, você sabe da história, Jesus vem ali na praia, chama ele, tem alguma coisa para comer? E eles vêm com peixe, quando chega o peixe já está pronto. E aqui dá também uma mensagem muito linda, né? Mostrando que Jesus, ele não precisa da gente, nós é que precisamos dele, e ele está sempre pronto a nos servir. Mas aí Pedro, então, ele é cheio do Espírito Santo. Jesus, ele deixa ali as últimas recomendações: olha, eu vou para o Pai, mas eu volto, e olha, vocês agora devem pregar, evangelizar, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e ficar em Jerusalém até que do alto vocês vão ser cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. E eles obedeceram, e o Espírito Santo vem sobre a vida deles. E esse Pedro que negou Jesus, que era inconstante, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e com ousadia em Jerusalém, onde havia acontecido toda a situação, onde a cidade estava empolvorosa, queriam pegar os discípulos, estavam questionando que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, toda aquela situação, toda aquela crise. Então, numa festa de Pentecostes, onde havia muitas pessoas, ele prega o evangelho com ousadia, com uma autoridade de um homem de Deus, inculto, sem cultura, pescador, mas com a unção do Senhor. E quase 3.000 pessoas se convertem. Quase 3.000 pessoas levantam as suas mãos e aceitam, recebem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 14, fala sobre isso, relata esse momento tão especial na vida de Pedro. Atos 2,14, abra lá comigo, por favor. E não só se converteram, mas foram 3.000 pessoas, 3.000 almas que passaram pelas águas do batismo. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre a carne, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E assim ele vai pregando. Versículo 41, versículo 40, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor.
E Pedro continua pregando. Então ele prega, após uma visão, ele vai pregar lá na Judéia e Samaria, e ele prega aos gentios, os que não eram judeus. Então o evangelho começa a se espalhar, e Pedro vai e prega aos gentios, lá em Atos 10, versículo 24. Atos 10, 24. No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, e a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Capítulo 11, versículo 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Os apóstolos, quando souberam que Pedro tinha ido até os gentios, houve uma reunião questionando se aquilo era certo, e Pedro então traz uma defesa: não, o evangelho é para todos. E o Senhor me orientou a pregar o evangelho àquele homem, aquele centurião romano, e ali muitas almas se converteram ao Senhor. E em diante o evangelho foi anunciado e chegou a nós gentios também. Glória a Deus por essa ousadia de Pedro, de ter obedecido a palavra. Apesar das inconstâncias, ele era fiel ao Senhor. E apesar de ter os altos e baixos, ele era fiel, ele amava esse Deus. E glória a Deus pela misericórdia do Senhor, que nos aceita e nos recebe, mesmo a gente sendo falho, mesmo dessa maneira que nós somos. O Senhor é maravilhoso, e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E Ele olha, né, a nossa integridade, Ele olha para o nosso coração, a sinceridade do nosso coração. Porque senão parece que a gente podia brincar, né? Ah, não, o Senhor sempre perdoa, no final vai dar certo, né? E na verdade o Senhor olha o nosso coração, a nossa sinceridade, que nós não devemos brincar, né? Nós não devemos escarnecer do nosso Deus. E eu queria terminar com alguns pontos do que eu aprendo com a vida de Pedro. Em primeiro lugar, ele tinha um temperamento predominante sanguíneo, ou seja, pensava com a boca, era impulsivo, agia sem pensar, era falho como eu e você, né? Então, estamos iguais a Pedro, cheio de falhas, cheio de limitações, como o Pedrão. Segundo, mas com todas essas falhas, ele foi obediente ao chamado do Senhor, largou as redes, obedeceu e se tornou pescador de homens. E nas suas falhas, o Senhor foi trabalhando na sua vida e foi talhando, né? Foi formando, como o oleiro, né, que forma o barro. Esses dias eu vi um oleiro trabalhando no barro, que coisa linda, né? E ali trabalhando, e ele transforma aquele monte de barro numa peça linda, né? Depois ele de cerâmica, uma coisa tão, né? E assim que o Senhor faz com a gente sem forma, todo torto, e o Senhor vem, Ele nos dá forma e nos prepara uma peça nas mãos dele para ser bênção
para outros, em nome de Jesus. Segundo lugar, né, ele foi obediente, ele se transformou nesse pescador de homens. Em terceiro, ele se tornou íntimo de Jesus. Em muitas situações se encontrava perto de Jesus, no Monte da Transfiguração, e andando sobre as águas, e ele se tornou íntimo ao ponto de obedecê-lo sempre. Então nós vivemos esse hoje, né, que nós começamos a mensagem, que nós aprendemos da maneira de viver com o Senhor, e Ele vai nos ensinando, e cada vez mais a gente vai se tornando íntimo desse Deus, a ponto de obedecê-lo, a ponto de fazer a sua vontade, em nome de Jesus. E isso que o Senhor quer de mim e de você, que nos tornemos íntimos do Senhor. Quarto lugar, na sua inconstância ele cometeu erros, mas tinha um coração arrependido, né? Coração arrependido, coração, Senhor, eu não quero fazer de novo, eu não quero errar, eu quero ser fiel. Me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha pequenez, me ajuda na minha limitação, me ajuda nessa minha maneira de ser, de querer agir com a força, de querer agir com ímpeto. Não, Senhor, me ajuda a agir segundo a Tua direção, segundo o Teu Espírito, em nome de Jesus. E assim Deus fez na vida dele, e certamente Ele está fazendo na tua, Ele quer fazer na tua vida, em nome de Jesus. E por último, foi cheio do Espírito. Ele escolheu servir ao Senhor, e aí os frutos aparecem. Ele decidiu então servir ao Senhor de forma total, integral, e aí os frutos apareceram. E naturalmente com um temperamento predominante sanguíneo, mas agora controlado pelo Espírito de Deus, né? Deus, Ele não muda o nosso temperamento, Ele muda o nosso caráter, né? Mas o temperamento continua sendo o mesmo. Só que agora, quando somos cheios do Espírito, o nosso temperamento é controlado. Então, como sanguíneo que falava, que anunciava, Deus usou esse temperamento dele para ser bênção para outros. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi usado tremendamente nas mãos de Deus. E se a gente for olhar os discípulos, os apóstolos, cada um tinha um temperamento diferente, cada um tinha o seu jeito, como nós. Cada um de nós temos o nosso jeito, a nossa maneira, o temperamento. Uns são sanguíneos, falam pela boca, né? Mais falam pela orelha até. A boca é tão pouco que eles falam pela orelha também, né? Tem gente que fala pra caramba, né? As mulheres principalmente, né? Falam bastante, mas isso é uma coisa boa, não é ruim, viu, meninas? É bom falar. E os homens, por outro lado, têm que ouvir. Ouçam as mulheres, ouçam bastante, né? Mas na verdade, Pedro, ele falava, ele não era mulher, ele falava bastante também, mas ele falava sem pensar, sem o controle do Espírito de Deus. E esse falar não é a questão só de falar, né? Com as palavras, mas é o agir. Quando nós somos cheios do Espírito, a nossa ação já não é na minha força, na minha vontade, do meu jeito, mas é com o Espírito. E às vezes acontece, né, que fala, só Deus para me segurar. Olha, eu reconheço que eu fui transformado. Não acontece isso com você? Olha, Deus mudou a minha vida, porque tempos atrás, nessa situação, eu ia falar. Se ia, né, Silvio? Eu ia falar muito. Mas na verdade, o Senhor, Ele nos dá essa bênção, né? Esse privilégio. Ele nos enche do Espírito. E o desafio que eu quero deixar para você, o nosso desafio, se Deus realmente falou contigo, da mesma forma que Ele usou Pedro para ser uma bênção nas suas mãos, Ele quer te usar. Amém? E o desafio é, Senhor, usa a minha vida. Eu tenho tentado ser forte do meu jeito, é na minha força. Eu sou forte, eu sou o cara, né? Tem gente que não tem baixa estima nenhuma, ele se acha.
É o Tácia, né? Tá se achando. Tá se achando que é bonito, tá se achando que é poderoso, tá se achando que é o bom, tá se achando que é o espiritual. Eu sou o espiritual. Primeira coisa, meu espiritual não sai falando. Ah, eu sou homem de oração. Quando eu vejo a pessoa, eu sou uma mulher de oração, eu fico até preocupado. Porque mulher de oração não fica falando, ela ora. Não fica anunciando, quando no jornal, olha, mulher de oração, pode contar com a minha, né? Quando a gente faz, a gente não sai falando, a gente faz, a gente é. E outra coisa, ser homem e mulher de oração não é orgulho, é obrigação. Mais do que obrigação, é necessidade. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, porque senão eu estou frito. E o desafio, da mesma maneira que eu fui confrontado, eu considero que essa mensagem é como um espelho. Eu estou pregando para um espelho. O Senhor está falando comigo, com todas as altos e baixos, as pisadas na bola que você tem cometido, os erros. E muitas vezes, porque errar é humano, né? Mas a teimosia é errar de novo. Diz que experiência é errar menos, e errar de novo é burrice, com todo respeito. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, assim como perdoou a Pedro, e assim como se preocupou com Pedro, e mandou, avisa os discípulos, os apóstolos, mas olha, avisa Pedro, que eu ressuscitei. Fala para ele ficar tranquilo. Ele está falando contigo. Você pisou na bola, você passou do limite, mas eu te amo, eu te perdoo, eu te recebo, eu te dou uma chance. Vá e não peques mais. Em nome de Jesus. Eu não sei de que maneira Deus pode falar ao teu coração, meu querido, minha querida, mas Deus, Ele deseja te envolver com braços de amor, com misericórdia. Ele quer te perdoar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te dar mais uma chance. Você é meu, eu não te perdi, eu não te perdi. Se Deus está falando ao teu coração, gostaria que a igreja estivesse de olhos fechados, mas se você deseja, Senhor, eu quero, da mesma forma que Pedro foi usado por Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Vai ficando em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Um momento de entrega. Senhor, usa a minha vida. Você que está de pé, repete comigo uma oração. Diga assim: querido Deus e Pai, eu te agradeço pelo Senhor me amar e me receber, mesmo quando eu falho, eu erro, mas mesmo assim eu vejo o teu amor e a tua misericórdia sobre a minha vida, me perdoando, me recebendo, me aceitando, me renovando. Ah, Senhor, eu sou grato. Eu quero ser nas tuas mãos um instrumento do Senhor. Usa-me, Senhor, usa a minha vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Louve ao Senhor, querido, agradece a Deus, louve, aleluia. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Glória a Deus.